Vamos dar início então à aula, né? O pessoal que vai assistir a gente depois online, a gente vai postar essa aula aí no meu canal do YouTube. E o tema, né, do nosso estudo é sobre a cristologia. E a gente vai alternar, vai ler alguns tópicos aqui da revista, que é o que vocês vão estar estudando nos próximos meses, mas também eu trouxe um material aqui para complementar aquilo que a gente vai estar estudando. E aí, eu queria começar com os irmãos aqui, logo na primeira lição, que vai falar sobre os 3 estados de Cristo. O texto bíblico, para a gente iniciar, está lá em João 8,58. Na própria revista, vai ter um texto bíblico onde diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu queria saber dos irmãos qual é a ideia que vocês têm da pré-existência de Cristo, porque a gente vai falar de Jesus aqui nessa aula antes do mundo ser criado, durante a vinda dele aqui nesse mundo e depois. Então, o que os irmãos têm de informação em relação a essa pré-existência de Cristo? Primeiramente, ele, o Pai e o Filho são um só, né? Então já estava desde o princípio da criação, inclusive já estava com o Pai. Antes da criação já estava com o Pai. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, aonde a Bíblia fala que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. E a Bíblia também fala que nós somos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Entra aí uma questão que muitos utilizam, desse texto da predestinação, que nós fomos predestinados. Mas a verdade é que quando Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade, antes do universo ser criado, antes do mundo ser criado, eles conversavam entre eles sobre como seria a criação. E pela onisciência de Deus, ele sabia exatamente o que aconteceria com o ser humano. Então vamos imaginar aqui uma conversa na eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eles resolvem criar o ser humano. Mas vendo o futuro, eles dizem assim: nós vamos ter problemas. Eles vão se unir a Satanás na sua rebelião e eles vão precisar de alguém que ajude eles a serem resgatados. E aí Jesus, na eternidade, se apresenta e diz: eu vou morrer por ele. Eu vou ser aquele que vai se oferecer no lugar deles para morrer pelo pecado da humanidade. E nesse momento, Deus predestina o quê? Deus predestina o fato, não pessoas. Quando a Bíblia diz que nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho, ele estava predestinando aquele fato, ele estava desenhando a coisa como seria. O homem seria criado, o ser humano seria criado com o livre-arbítrio, porque nós não somos robôs, Essa é uma dádiva maravilhosa que Deus nos deu, a liberdade, e também isso demonstra o quanto ele nos ama, porque ele não vai obrigar ninguém a ficar ao lado dele, pelo amor que ele tem por nós. Então Deus nos criou com livre-arbítrio, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas por causa dessa liberdade nós ficamos sujeitos também ao pecado. E aí, desenhando tudo já na eternidade, Jesus se apresentou para que ele morresse em nosso lugar. Então ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, a pré-existência de Jesus. E uma vez pregando na igreja, eu falei o seguinte, que o sacrifício de Jesus não começou na cruz do Calvário.
O sacrifício de Jesus começou na eternidade. Porque, se por exemplo, ninguém aqui, né, nós não temos o hábito, graças a Deus, de jogar na Mega Sena. Mas digamos que algum de nós ganha uma herança milionária, né? Descobre aí um parente, um tataravô, bate alguém lá na nossa porta, olha, tem 20 milhões lá na conta esperando por você. É muito fácil para a gente que não é milionário se acostumar a ter um padrão de vida maior, melhor. Mas, para quem é rico e diminuir o seu padrão de vida, isso é muito mais doloroso, porque a pessoa está acostumada, né, com a casa, com os carros, com os empregados, de repente, ela se vê sem tudo aquilo. É como aquele jovem rico que Jesus, né, amou. A Bíblia diz assim, que um jovem procurou a Jesus, um homem rico, né, e aí ele disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: guarda os mandamentos. Só que não era só isso, ele precisava abrir mão de algo que dividiu o coração dele com Deus, que era a riqueza. E Jesus fala assim: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele jovem entristeceu-se e foi embora porque possuía muitas riquezas. Então, alguém abrir mão do que tem, da riqueza que tem, em favor de alguém, é um sacrifício muito grande. Se a gente parar para analisar o que Jesus fez por nós, Ele é o Deus Todo-Poderoso, adorado nos céus, cercado por bilhões de anjos, ruas de ouro e cristal, como relata o Apocalipse, um lugar, um paraíso que o melhor paraíso da terra parece um lixão perto do céu. O paraíso mais lindo da terra parece um lixão perto do céu. Jesus estava lá, cercado de adoração, cercado de riquezas, e a Bíblia diz lá em Filipenses a respeito dele, capítulo 2: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não considerou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhando-se a si mesmo e tornando-se obediente até a morte de cruz. Foi uma humilhação para Jesus tomar a forma de um ser humano. Se ele fosse rebaixado para anjo, já seria uma humilhação. Mas ele se rebaixou ao nível do ser humano. Ele tomou a forma de servo. Então, o que Jesus fez por nós, a renúncia dele por nós, foi já na eternidade, quando ele decidiu, antes da fundação do mundo, quando o Pai, Filho e Espírito Santo viam a criação pronta, todas as coisas acontecendo, ele disse: Pai, eu vou. Nós vamos criá-los e nós não vamos desistir deles, eu vou. Mas a renúncia não foi só dele, foi a primeira vez no céu que o Filho não estava lá. Pai, Filho e Espírito Santo, durante trilhões de anos, eternidade, não dá para medir, sempre estiveram juntos, mas o céu ficou vazio. O Pai abriu mão do Filho. E depois que o Filho sai do mundo e volta para o céu, quem é que desce? O Espírito Santo. Olha que plano maravilhoso de salvação, orquestrado pela Trindade. E olha que renúncia, não só do Filho, mas do Pai e do Espírito Santo, para nos dar a salvação, para consertar o erro que nós cometemos. E aí, uma vez, dando aula de Novo Testamento, me perguntaram: pastor, por que Deus não acabou com isso logo, destruiu o diabo quando ele pecou? Deus não podia ter destruído o mal assim que o diabo pecou? Porque a rebelião começou no céu. A Bíblia fala de Satanás lá em Ezequiel, capítulo 28, o seguinte: andava sobre as pedras afogueadas, vestia-se de pedras preciosas, estava no meio dos seus tambores, ele estava envolvido com louvor, era o símbolo da perfeição, perfeito era em sabedoria e em formosura, falando de Lúcifer, até que no seu coração se achou iniquidade, e pensaste: colocarei o meu trono junto com o trono de Deus. E aí fala do querubim, não há querubim, mas para a terra você foi precipitado. Então, no céu, Satanás e os anjos se rebelaram contra Deus. Eles foram expulsos do céu.
e eles decidiram vir a esse mundo para trazer a rebelião que havia acontecido lá para cá, né? Então, a rebelião que aconteceu no céu foi trazida para a terra. Agora, a pergunta que nós fazemos: por que Deus não destruiu o diabo logo no céu quando ele estava lá? Não haveria pecado, não haveria problemas. Mas aí a gente volta à questão do livre-arbítrio. Deus não vai contra aquilo que ele criou. Deus fez tanto os anjos quanto os seres humanos livres. Lá no livro de Judas diz assim: e quanto aos anjos que não guardaram o seu principado, ele os reservou em prisões eternas para o juízo daquele grande dia. Então os anjos também tiveram escolhas. Mas olha só, vamos imaginar o ponto de vista da criatura e não do Criador. A criatura, falando agora dos anjos, acabaram de ser criadas e elas estão lá, diante do trono de Deus. Aí o diabo, Jesus falou sobre ele pega desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O diabo começa a soprar no ouvido dos anjos: olha, o que Deus está falando não é verdade não. Não é bem assim. A gente não sabe o que o diabo falou no céu, mas a gente sabe o que ele falou na terra. Ele disse para Eva: se vocês comerem, vocês serão como Deus. Então ele colocou dúvida a respeito da integridade de Deus no coração do ser humano, como colocou também no coração dos anjos. E aí, se Deus extermina o diabo e destrói ele, o que os anjos poderiam pensar? Será que o diabo estava certo? Será que Deus destruiu ele porque ele estava tentando alertar a gente? Então o que Deus fez? Deus deu corda. O mal por si mesmo se destrói. O mal por si mesmo se destrói. Hoje, esses anjos que pecaram e que não guardaram o seu principado, esses que são demônios, nós conhecemos, eles hoje olham para o céu e dizem: o que eu perdi? Deus estava certo, o diabo estava errado, enganou a gente, mas já é tarde demais para eles. Então, o mal por si mesmo se destrói. E certa vez os discípulos perguntaram assim para Jesus: mestre, quando vai ser a sua vinda e o fim do mundo? E aí Jesus falou assim: olha, não nos compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então existe um tempo determinado para o mal ser destruído, assim como houve um tempo determinado para Jesus vir a esse mundo. Mas a gente vai entrar nessa parte ainda da plenitude dos tempos. Agora a gente está tratando da questão da preexistência de Cristo. Então, a renúncia, na minha opinião, uma das maiores renúncias que Jesus fez a nosso favor foi abrir mão da sua morada no céu, da sua riqueza no céu, da adoração que ele tinha no céu como Deus, para se humilhar, se rebaixar como ser humano. Olha, o ser humano perto de Deus não é nada, é uma formiga. Inclusive, eu até falei o seguinte, que uma vez houve uma frase que eu já repeti várias vezes: o ser humano tentando entender Deus é como uma formiga tentando entender a gente. Eu estou aqui, dando essa aula para os irmãos, aí chega uma formiguinha ali: quem é aquele aqui? O que ele está falando? Não tem lógica. Então, não dá para a gente entender Deus. Deus é grande demais, mas ele tomou a forma de homem para nos alcançar. Ele se esvaziou de si mesmo. E aí é que entra a questão de Jesus ser 100% Deus e 100% homem, porque a Bíblia diz em Filipenses que ele não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Mas antes diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Sentimento de amor. Sim. Isso, de misericórdia, de compaixão. Ele se colocou no nosso lugar. Gravem bem essa frase aqui, porque a gente vai ver isso lá na frente. Ele se colocou no nosso lugar. Para quê? E depois me lembre dessa pergunta no final: por que ele tomou o nosso lugar? Mas essa foi a preexistência de Cristo. Então a gente tem um cenário na eternidade: anjos se rebelando contra Deus, Jesus descendo do céu para resolver o problema do pecado da humanidade, porque a rebelião que estava no céu tomou a terra. E aí a gente começa a ver algumas aparições de Jesus
no Antigo Testamento. A gente está falando aqui sobre a pré-existência de Cristo, porque a gente ouve muito falar do Cristo do Novo Testamento, mas a gente precisa entender e enxergar também, para a gente saber quem é Jesus, do Cristo antes da criação e depois da criação. Então, o momento da história onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas depois que o ser humano peca, qual é a primeira providência de Deus? Ele mata um animal e faz vestes para colocar em Adão e Eva. E aí entra um ponto da história que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque essa verdade é importantíssima. Como é que é a salvação em Jesus? Como é que é a salvação em Jesus para aquelas pessoas que nasceram e morreram antes dele ter vindo a esse mundo? Então vamos colocar aqui o marco da história, né? Aqui está o meu braço. É o momento da história onde Jesus nasceu. Pessoas que viveram aqui para trás e pessoas que viveram aqui para frente. Como é que as pessoas que viveram antes de Jesus foram salvas por ele? O princípio é o mesmo, fé. Só que a fé deles é uma fé diferente da nossa. Por quê? Eles olharam com fé para o futuro, enquanto nós olhamos com fé para o passado. Como Deus é eterno, não importa. O que importa é a fé. E aí, nesse momento da história, quando Jesus nasce, a gente tem aquele sacerdote Simeão, que pega Jesus no colo e diz assim: agora despede os teus servos em paz, porque os meus olhos viram a salvação. O Senhor preparou antes da fundação do mundo. Então a visão de Simeão em relação a Cristo era limitada, mas a revelação, por ser limitada, não impede a salvação de uma pessoa, porque Deus vai cobrar de cada um de acordo com a revelação que tem. A Bíblia não diz assim: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado? O apóstolo Paulo também nos advertiu: não querais muitos de vós ser mestres, porque nós, os mestres, receberemos um juízo mais severo. Estamos nós aqui, né, professores, que vamos ser mais cobrados de Deus. Então, nesse momento da história, sim, quando Jesus vem ao mundo para nos trazer salvação, as pessoas, elas olham no passado com fé para o futuro. E aí entra o caso de Adão e Eva. Quando Deus já providencia um animal, que seria já um apontamento para o sacrifício de Jesus, quando Deus mata um animal para cobrir a vergonha do pecado do ser humano, ele já está apontando para Cristo. Ele já está começando didaticamente a mostrar para o ser humano que havia um caminho, já preparando para o que Jesus faria na cruz do Calvário. E aí ele faz uma promessa para Adão, que é a sua palavra. Ele diz assim: da descendência da mulher nascerá um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Essa ele fez lá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Adão sabia quem era Jesus? Não tinha a menor ideia. Adão sabia do desenrolar da história, não sabia nem que Caim ia matar Abel. Mas se Adão teve fé naquela promessa, o que Adão sabia era o seguinte: ele havia errado. A coisa ficou esquisita, porque Deus se afastou. O vazio tomou conta do coração, bateu um desespero em Adão e Eva. O que a gente fez? Os animais estão agressivos, a gente está com vergonha, a coisa não é mais como antes. Aí Deus entra com uma palavra: da descendência da mulher nascerá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Pela fé que Adão e Eva puderam ter nessa promessa, eles foram salvos por Jesus. Olha como é que Deus é perfeito. Ele já falou de Jesus para o primeiro casal. Ele já evangelizou o primeiro casal no jardim do Éden, falando: olha para frente, eu vou providenciar salvação para vocês, vocês creem? E pela fé, Adão e Eva puderam ser salvos por esse descendente que nasceria da mulher. Mas a revelação para eles era muito limitada ainda. Lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus, a Bíblia diz assim, que os profetas, eles desejaram ver o que nós vemos, mas eles não viram, eles viram as promessas de longe, saudaram, acenaram para elas. Então, a revelação dos profetas também era limitada, mas não importa, porque Deus ele vai cobrar a cada um de acordo com a revelação que ele deu. O ladrão da cruz, ele não precisou se batizar,
ele não precisou ir à escola dominical. Por quê? Porque era limitado aquela situação que ele estava vivendo, pregado numa cruz. Aí, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu nem perdão pelos pecados dele, mas porque a revelação dele era tão limitada em relação a quem era Jesus, ele não sabia nem como falar, como pedir, mas ele sabia que Jesus era Cristo, ele tinha fé, e para isso, e para Deus é isso que vale, a fé que as pessoas tiveram nele durante todos os tempos. Cornélio, a gente vê Cornélio, a gente pensa que só quem está dentro da igreja está salvo, né? Mas às vezes quem está dentro da igreja não está salvo não, isso ele vai falar também. Aí a gente tem o exemplo de Cornélio. Cornélio oferecia, dava esmolas, fazia jejum, orava. Aí aparece um anjo numa visão e diz assim para ele: Cornélio, as suas orações subiram até o trono de Deus. E aí manda que Cornélio procure a Pedro, servo Simão. Então, através de Pedro, Cornélio conhece a Jesus e é evangelizado e entende o plano de salvação. Mas Cornélio não sabia quem era Jesus. Cornélio não tinha ideia de como era a salvação, mas olha como é que a fé daquele homem chamou a atenção de Deus. As suas esmolas e o seu jejum subiram até Deus. E Jesus alcançou. Então, com a revelação limitada que Cornélio tinha, ele conseguiu agradar o coração de Deus. Tem um livro chamado O Fator Melquisedeque. O missionário chegou numa tribo indígena, para ser evangelizada pela primeira vez. E quando ele chegou lá, ele achou estranho, porque geralmente os índios adoram a lua, o sol, a mata, mas aqueles índios cultuavam o único Deus que é dono de todas as coisas. E aí, quando os missionários começaram a ter contato com os índios, perguntaram: mas como é que é isso? Eles disseram assim: se vocês tivessem chegado aqui antes, nós tivemos um cacique, ele aboliu o culto a outros deuses, ele falou que só existia um Deus que criador dos céus e da terra. E a gente começou a adorar esse Deus. Ele ansiava por essa mensagem que vocês trouxeram aqui. Gente, o Espírito Santo se revelou para aquele homem antes dos missionários chegarem, como se revelou para Cornélio. Deus fala com o ser humano. O Deus que nós servimos é Deus do ser humano. Jesus, ele veio para salvar a todos. Então às vezes a gente fica fazendo distinção: não está na igreja, está perdido. Mas às vezes a pessoa lá fora não está na igreja ainda porque a revelação dela é limitada, porque ela foi criada numa falsa religião, ou porque ela se decepcionou com essas igrejas que não são igrejas, são comércio, se decepcionou com o líder. Mas a salvação, o reino de Deus, vai muito além dessas quatro paredes, vai muito além da igreja. O nosso Deus é o Deus do ser humano, e Jesus, ele veio para salvar a todos. E ele foi mal compreendido, porque quando ele veio a esse mundo, ele andava no meio dos cracudos de hoje, vamos colocar aqui, no meio das prostitutas, e no meio dos cobradores de impostos, que eram os políticos corruptos, né? E as pessoas julgavam ele: mas como é que pode? E aí Jesus veio e falou assim: olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não necessitam de médicos sãos, e sim os doentes. Então Jesus, o nosso Deus, é o Deus do ser humano, e a salvação dele alcança a todos. Eu creio que tem muita gente fora da igreja que está salvo, que um dia vai estar aqui, mas que já se arrependeu e só não está aqui ainda porque a revelação é ilimitada. Assim como eu creio também naquela palavra que Jesus falou: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Senhor, nós estávamos na sua praça, cantamos e dançamos na sua presença. E aí o que ele diz? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Deus conhece o coração do ser humano. E aí a gente sai dessa parte da pré-existência de Jesus e vamos agora para as aparições de Jesus no Antigo Testamento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma coisa? Não? Técnico, tudo bem? Olha só, para quem vai acompanhar depois online, a gente está aqui nessa primeira lição. Não vai dar para falar sobre todas elas, mas sobre
vamos colocar aqui, ó, os 3 estados de Cristo: o Cristo pré-existente, o Cristo humilhado, né? E o Cristo exaltado. Só que antes de Jesus vir a esse mundo, nós sabemos que houveram algumas aparições de Jesus no Antigo Testamento. Vocês lembram desses episódios? Vocês já ouviram falar sobre isso? Aparições de Jesus no Antigo Testamento? Já, né? Duas delas que eu vou citar. Quer falar? Não, eu falo que os anjos apareciam, né? Presenciavam, né? Ajudavam, então na vida já era o Cristo, né? Se os anjos apareciam, era o Cristo. Sim, sim. É interessante que, só um detalhe que eu esqueci de mencionar, a irmã falou dos anjos, eu lembrei. Quando Jesus veio a esse mundo, foi a primeira vez que o céu ficou sem uma pessoa da Trindade. E aí Jesus falou assim: a partir de agora vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo sobre a cabeça do Filho. O céu inteiro se mobilizou para colocar em prática o plano da salvação. A Bíblia fala que os anjos de Deus são espíritos ministradores, lá em Colossenses, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos participam ativamente do plano da salvação. Eles atuam ao nosso favor. E o céu se mobilizou para esse momento da história onde Jesus veio a esse mundo. Mas antes disso, a gente encontra, por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra, 3 anjos encontrando com Abraão. Aí a Bíblia diz assim, que 2 anjos foram tirar Ló e a sua família de Sodoma, e Abraão ficou na presença do Senhor. Então, o terceiro anjo, o primeiro anjo, não era um anjo, era Jesus. Tanto que Abraão começa a dialogar com esse anjo e chama de Senhor. E ele ora e ele pede com maior respeito: olha, não se irrita comigo não, mas se tivesse 50 justos lá em Sodoma, o Senhor destruiria a cidade a si mesmo? Ele vai tentando ali, né, conversar com Deus na sua revelação limitada também, porque ele achava que talvez não tinha nem condição de estar ali argumentando com Deus, mas ele vai com um jeitinho: Senhor, e se tiver 20 justos, se tiver 10? E aí o Senhor Jesus fala: olha, não vou destruir, não vou destruir. Então Abraão estava ali na presença do que a Bíblia chama de anjo, mas que na verdade era Jesus. Agora, por que a Bíblia chama de anjo? Uma coisa importante que a gente precisa entender também em relação aos escritores da Bíblia: a Bíblia é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, mas Deus respeita a visão limitada do ser humano. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, por exemplo, tem uma profecia bíblica aonde, se eu não me engano é Osés, ele diz assim: vejo os carros correndo furiosamente como relâmpagos pela praça. Ele teve uma visão do futuro e viu os carros que a gente tem hoje com farol aceso correndo furiosamente. Eles só conheciam carruagem naquela época, carruagem não tinha farol. Então quando ele vê um carro com um farol aceso passando, ele se associa ao que? A relâmpago, né? Então a visão que ele tinha do futuro era limitada, ele não podia falar: eu vejo, obrigado meu irmão, um Porsche correndo com uma Ferrari furiosamente pelas estradas, né? Quer dizer, não tinha condição dele falar isso. Então, quando o escritor da Bíblia fala dessas aparições, ele menciona anjo, mas quando a gente lê o texto, a gente entende que era Jesus. Foi como aconteceu com Josué. A gente sabe que anjo não aceita adoração. Todos os casos da Bíblia onde algum servo de Deus tentou adorar um anjo, o anjo disse assim: olha, não faça isso porque eu sou conservo teu dos teus irmãos. Mas tem anjos na Bíblia que aceitam adoração. Um anjo só, Jesus, que a Bíblia fala de anjo. Foi o caso de Josué, quando ele vê um príncipe do exército do Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor era dos nossos ou é contra nós? Ele fala: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aí ele se prostra e adora. E aquele anjo não faz objeção, era Jesus. Jacó, quando luta com o anjo, ele no final adora aquele anjo. E aquele anjo não faz objeção a ele. Era o próprio Jesus se revelando já a descendência, a nação de Israel
né, que seria a nação que daria origem a Jesus, a ele mesmo. Então nós encontramos essas aparições de Jesus no Antigo Testamento. Alguma pergunta até aqui? Sim. E quando a gente fala de anjos, é importante a gente entender aquilo que nós falamos sobre a revelação. Por que para o ser humano houve uma segunda chance? Por que houve um plano de salvação para o ser humano? Por que Satanás e os demônios não tiveram perdão? Porque a revelação que eles tinham de Deus era muito maior do que a nossa. Eles viam Deus face a face, eles estavam diante do trono de Deus. E mesmo assim, teve anjo que pecou. Então, existem determinados pecados que não tem como Deus perdoar. Quer ver uma coisa assustadora? O Novo Testamento diz assim: há pecados que são para a morte, por esses digo que não orem. Em Coríntios, a Bíblia diz assim: alguns de vós, por terem tomado a ceia indignamente, estão doentes, estão fracos, e tem alguns que dormem, morreram. Então tem pecados que as pessoas cometem que elas podem até ir para o céu, mas elas perdem o direito à vida aqui nesse mundo. Isso é muito sério. E Jesus falou a respeito de um pecado imperdoável, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, os anjos que se rebelaram contra Deus, junto com Satanás, eles não tiveram direito ao arrependimento. Eles tiveram a chance de decidir se uniriam a Satanás ou não, e aqueles que se deixaram corromper, deixaram a mentira, o pecado entrar no seu coração, esses foram tirados da presença de Deus. E aí, quando a gente vê Jesus vindo a esse mundo como sumo sacerdote, a Bíblia diz assim, que ele veio para purificar as coisas, tanto que estão nos céus, como as que estão na terra. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário alcançou também aqueles que já estavam no céu. Abraão já estava no céu? Elias e Moisés? Sim. Tanto que na transfiguração Jesus conversa com quem? Moisés e Elias, que estavam no céu. E eles conversavam sobre a sua morte. Olha como é que Elias e Moisés já estavam cientes lá no céu do que Jesus veio fazer aqui nesse mundo. Jesus está descendo, Jesus está indo para a terra, o que vai acontecer? Então, ali, eles também tiveram consciência que aquele sacrifício era necessário para que a salvação deles fosse consumada. Então, para purificar as coisas, tanto que estão nos céus, como a que estão na terra. O plano de salvação em Jesus é perfeito, né? Veio para trazer equilíbrio à criação e veio para julgar também os anjos e demônios, porque a Bíblia fala que Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz do Calvário, expondo-os ao desprezo. A Bíblia ainda fala que Deus revela a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades em Jesus, porque o diabo, ele tem também um conhecimento limitado, apesar de ser um ser inteligentíssimo,
ele não chega nem perto do conhecimento de Deus. Então, quando ele veio tentar o ser humano, e que Deus já deu um apontamento ali no Éden, de que a cabeça da serpente seria esmagada pelo descendente da mulher, o diabo deve ter se assustado. Como é que é isso? Vai ser um homem que vai me vencer? Eu quero ver, isso daí não vai acontecer não. E aí, ao longo da história, a gente encontra Satanás massacrando a humanidade. A Bíblia fala que a morte reinou de Adão até Moisés. Quando veio a lei, a coisa começou a tomar um outro rumo, mas a lei não salvou ninguém. A lei só revelou o pecado. E aí eu ouvi uma frase uma vez que é muito interessante, que diz assim: nós não podemos ir para a graça sem antes passar pela lei, porque a lei mostra quem nós somos. A lei mostra a nossa condição de pecadores. Então você não pode dar um remédio para um doente se ele não entende que é doente. Você não pode submeter uma pessoa a um tratamento se ela acha que ela está bem. Então, por que muitas vezes o pecador não aceita Jesus? Porque ele não entende que está doente. Então ele precisa da lei para condená-lo, ele precisa entender que é pecador. Quando ele entende que é pecador, ele está apto para receber a graça de Deus. Então por isso a lei veio primeiro. Mas ali quando Moisés começou o Velho Testamento, Satanás já viu que a coisa havia mudado. E quando vem Jesus, aí definitivamente as chaves da morte do inferno são tiradas da mão do diabo e Jesus passa a ser o Senhor. Mas então, falamos das aparições de Jesus no Antigo Testamento. Agora vamos falar sobre a vida de Jesus aqui nesse mundo. É muito importante a gente ter essa compreensão do Jesus terreno. Até aqui algum comentário? Não? Olha, já temos 35 minutos de aula, só para eu saber até que horas eu tenho. São 10h35. A gente tinha marcado até às 11. Até às 11? Mas eu vou perguntar para os irmãos aí. Tem que sair 11, né? Tá bom. Então vou fazer assim, vou levar no máximo até umas 11h20, mas como está gravado, depois eu vou postar, mando o link para vocês, aí dá para assistir um pedacinho que faltou, tá bom? Então vamos lá. Jesus veio a esse mundo. Jesus Cristo homem, a vida humana de Jesus. E aí vai falar aqui sobre as características dele como ser humano. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio no que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Por que plenitude dos tempos? Porque era o momento exato da história que Jesus deveria estar aqui. Não era 3.000 anos atrás, nem era 100 anos atrás, tinha que ser naquela época da história. E se a gente for olhar o panorama bíblico do período intertestamentário, que é entre o Velho e o Novo Testamento, a gente tem a ascensão dos gregos, que unificaram o mundo com a língua grega, e logo depois a gente tem a ascensão do Império Romano. O Império Romano construiu estradas, fez obras de infraestrutura, e quando a igreja explodiu, o mundo estava preparado para receber o Evangelho. Haviam estradas que Paulo percorreu, o mundo estava interligado por navios, era o transporte mais comum e distante da época. A língua, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, e olha como é que Deus ele é detalhista. Grego e hebraico. O grego e hebraico são línguas riquíssimas, muito mais ricas do que o português. Então, tem coisa que a gente só consegue entender no grego. Quer ver uma coisa? A Igreja Católica ela tem uma visão errada de Cristo. E eles dizem que a igreja ela está edificada sobre Pedro, que foi o primeiro apóstolo. E eles usam aquele texto assim, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que no grego existem 3 palavras para pedra: Petros, que é pedra no masculino, Petra no feminino, e litos, tanto que a gente ouve falar aerolitos, pedras aéreas, pedras espaciais. Então, quando Jesus está conversando com Pedro no grego, ele diz assim: tu és Petros, mas sobre esta pedra, que é ele, edificarei a minha igreja.
E isso se confirma quando a Bíblia, nas profecias do Antigo Testamento, diz que Jesus é a pedra angular. Pedro entende muito bem essa lição, e lá no livro de 1 Pedro ele diz assim, que nós somos pedras vivas, edificadas sobre Cristo. Então Jesus é a base, Jesus é o alicerce, nós somos esse edifício espiritual que está sendo construído sobre a base que é Jesus. Então a base da igreja não é Pedro, a base da igreja é Jesus. Isso é cristologia, Jesus é o centro de tudo. E aí quando a gente olha algumas seitas e religiões, é claro que o inimigo sempre vai tentar tirar Jesus do centro, colocar outras pessoas ou coisas para tomar o lugar de Cristo, nessa rebelião dele que continua contra Deus, contra Jesus. Então, quando a Igreja Católica diz que a base da igreja é Pedro, já está tirando o foco de Cristo. Quando desviam a adoração para santos, para Maria, já estão tirando o foco de Cristo. E olha a resposta que Jesus deu para Maria quando ele tinha 12 anos de idade. Ele estava discutindo no meio dos doutores da lei. Por quê? O Jesus homem precisava aprender. O Jesus homem, como a Bíblia diz, crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. O Jesus homem, a Bíblia fala algo muito interessante, que tendo-se achado em forma de homem, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. E a Bíblia ainda diz a respeito de Jesus, que aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aí eu até brinco com o pessoal, se Jesus teve que sofrer para aprender a obedecer, tem muito açoite para a gente, porque a Bíblia diz, Deus açoita e corrige a todo aquele filho que ama, né? Então, tem muita correção para a gente. Jesus aprendeu a obedecer por causa daquilo que ele sofreu. E lá em Isaías diz, homem de dores, experimentado no trabalho, e que sabe o que é sofrimento. Então Jesus passou por todo esse processo que nós passamos, trabalhou com seu pai na carpintaria, e naquela época não tinha plana elétrica, né? Não tinha serra tico-tico, serra circular, era na mão, era no machado. Estava lá Jesus de noite, trabalhando para prover o sustento da casa, já que ele era o filho primogênito. E como filho primogênito, ele diz assim quando ele está morrendo, filho, eis aí a tua mãe, ele diz para João, mãe, eis aí o teu filho. Ele tipo coloca João como responsável por Maria. Olha o cuidado dele. E aí, quando a gente olha o exemplo de Jesus, ele teve que sofrer para aprender, ele teve que trabalhar, ele teve que aprender a ser obediente, porque muitas vezes ele teve vontade de fazer a vontade dele. Isso fica claro no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha aí Jesus aprendendo a se submeter à vontade do Pai. E quando ele está lá no meio dos doutores da lei, pode falar. É verdade. Ele se esvaziou da forma de Deus e ele nos dá o exemplo, ele mesmo, de que é possível, de que nós conseguimos. Então ninguém vai poder dizer no julgamento, mas Jesus conseguiu porque ele era Deus. Não, ele era Deus, 100% Deus, mas 100% homem. Tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que nós vivemos, ele viveu também. E a Bíblia fala em Hebreus que nós temos um sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. E aí Jesus dá um chega para lá em Maria. Por quê? Ela precisava entender que a filiação dele era com o pai. Ela era sua mãe terrena, mas que o vínculo que ele tinha com o pai celestial era muito maior, não tinha comparação. E aí quando ela chega no meio dos doutores da lei, que vê ele discutindo, ela fica impressionada, porque como é que um garoto de 12 anos tinha tanta sabedoria? Já era a atuação do Espírito Santo de Deus na vida dele, capacitando. E aí ela diz assim, menino, a gente está preocupado com você, todos te procuram.
E ele dá uma resposta para ela que parece ser uma resposta mal criada, mas não é. Ele diz assim: me convém cuidar dos negócios do meu pai. Mas logo depois o texto diz assim: e ele lhes era sujeito em tudo. Jesus era obediente a José e Maria, mas quando se tratava das coisas do pai, eles ficavam de lado, eles tinham que entender que a prioridade era o reino de Deus. E a Bíblia diz logo depois que Maria observava tudo isso em silêncio e guardava no seu coração, porque ela também não entendia quem era ele. A revelação para Maria ainda era, a revelação de Maria ainda era limitada a respeito de quem era Jesus. Aí já quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, os discípulos vêm falar assim: mestre, os teus irmãos e irmãs estão, a tua mãe estão ali fora te procurando. E ele não dá a mínima atenção, ele diz assim: quem são os meus irmãos, irmãs, e mãe e pai? São vocês que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Então mais uma vez ele coloca Maria no lugar dela. E ela, para que ela entendesse de que ele não era só o filhinho querido dela, mas que ele era o todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e que havia vindo a esse mundo também para salvá-la. Porque a imagem que alguns passam de Maria é que ela era perfeita, né? Não, verdade que depois ela mesmo declara, né? Maria que subiu de Deus Salvador. Exato, bem lembrado, o cântico de Maria, ela declara que Jesus era o Salvador dela. Então, Jesus, ele tinha esse momento de homem, onde ficava clara a sua natureza humana, mas momentos também onde ficava clara a sua natureza divina. Na cruz não era Deus que estava ali, assim, a natureza divina que estava ali, era a natureza carnal, sofrendo, com sede, com fome. O diabo, ele ficou cercando Jesus o tempo todo, e a Bíblia diz, depois daquela tentação lá em Mateus capítulo 3, que ele ficou aguardando uma ocasião oportuna. E aí, quando Jesus ele faz aquele jejum de 40 dias, a Bíblia diz que ele tem fome. E aí o diabo, olha como é que o diabo ele age. Ele tenta confundir a identidade de Jesus, como ele fez com Adão e Eva. Ele diz assim: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o tempo todo ele tenta questionar a divindade de Jesus, a filiação de Jesus, ele tenta colocar dúvida. Mas Jesus sabia quem ele era, ele tinha comunhão com o Pai. E aí, por duas vezes, na outra tentação ele disse: se você é o Filho de Deus, se joga daqui para baixo. E aí Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, aquele momento ali onde a humanidade de Jesus estava bem aflorada na sua fragilidade, o diabo encontra uma ocasião para tentar. E se Jesus transforma aquela pedra em pão, será que ele ia conseguir sair do deserto? Porque a Bíblia diz que depois da tentação vêm os anjos de Deus e servem uma comida especial preparada por Deus para dar condições a ele de sair daquela região desértica, né, depois de 40 dias de jejum. Com uma hora, algumas horas de fome, a gente já fica fraco, imagina 40 dias. Então, tudo foi preparado, tudo foi planejado minuciosamente, já lá na eternidade, para aqueles momentos que Jesus viveria aqui nesse mundo. E aí a gente vai encontrar algumas questões quando Jesus vem a esse mundo. Vamos falar agora um pouco aqui daquela região ali da Palestina, como foi a sociedade que Jesus encontrou. Até aqui tudo bem? No período intertestamentário, a gente tem alguns fatos interessantes da gente observar. A cultura grega, ela influenciou muito o mundo. Aqueles deuses gregos, né, Hércules, Zeus, aquela mitologia grega nos tempos de Jesus tomavam. Tanto que Paulo, quando ele vai em Éfeso, eles se rebelaram contra Paulo, naquela rebelião, eles gritavam assim: grande é Diana, deusa dos Efésios, da imagem que caiu de Júpiter ou de Marte. Eles acreditavam nisso, né? Então, haviam muitas crendices, e os judeus, eles se dividiram em alguns grupos. Tinham os saduceus, que não acreditavam em ressurreição,
não acreditavam em anjos. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram responsáveis pelo templo. O templo estava muito ligado à política, porque se a gente for ver o relato do Novo Testamento, a Bíblia diz que Herodes, ele promoveu uma reforma do templo. Porque ele era religioso? Não, ele era uma cobra, tentou matar Jesus. O cara era um demônio. Mas porque ele era político, então ele sabia que reformando o templo, ele ganhava, o apoio do povo. Os saduceus eram os sacerdotes que estavam ligados ao templo. Era um grupo de religiosos, vamos colocar aqui, que eram um pouco mundanos, porque eles tinham que lidar com Roma, com os gregos, mas eles não podiam ser radicais como os fariseus, porque haveria atrito de culturas, de religião. Então eles eram aqueles, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Jesus teve que lidar com esse pessoal. Tinha os fariseus. Os fariseus, eles eram o oposto dos saduceus. E eles se distanciaram do povo. Por quê? Eles se achavam os senhores da lei. Eles se achavam os donos da verdade. E eles acrescentaram aos mandamentos, à lei de Moisés, muitas outras tradições, como aquela de não poder comer sem lavar as mãos. E aí Jesus diz assim para eles: olha, vocês estão reprovando os meus discípulos porque comem sem lavar as mãos, mas vocês não honram seu pai e a sua mãe. Vocês invalidam o mandamento de Deus sobre o pretexto de que vocês ofertam a sua vida para Deus. Era mais ou menos assim. Eles chegavam com o pai e mãe idosos e falavam: pai, mãe, eu não posso cuidar de vocês na velhice. E naquela época não tinha INSS, A minha vida é uma oferta para Deus. Eu vivo para Deus, então não posso sustentar vocês. Mas aquilo ali era uma hipocrisia. Eles faziam isso porque eles eram maus, eles eram perversos, eles não estavam nem aí para o pai e para a mãe. Eles eram tão maus que Jesus fala com eles assim: ai de vós, fariseus e escribas, porque sob o pretexto de longas orações devorais as casas das viúvas. Eles chegavam na casa da viúva de manhã no café: minha irmã, eu vim aqui tomar um café contigo, fazer uma oração, abençoar a tua casa. Mas aí a oração se estendia, já ficava para o almoço, Aí entre uma conversa, entre uma prosa e outra, vinha a próxima refeição, Que era a ceia. Na verdade, o judeu não almoçava ao meio-dia. Ele fazia uma refeição rápida e a ceia acontecia no final da tarde. Então, era uma turma de religiosos que só estava preocupado com a sua própria imagem. Tanto que eles tiveram inveja de Jesus porque começaram a perder seguidores. Eles estavam preocupados com o seu ganho financeiro. Eles não estavam nem aí para os mandamentos de Deus. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele encontrou esses grupos de religiosos, fariseus, escribas, saduceus, os essênios, que eram como se fossem monges, que ficavam retirados. E ele encontrou uma população oprimida por Roma. Por que os cobradores de impostos eles eram tão odiados? Porque eles cobravam além do que devia. Tanto que Zaqueu, quando ele se converte, ele diz assim: metade do que eu tenho eu dou aos pobres, se eu tenho defraudado alguma coisa a alguém, restituirei 4 vezes mais. Porque se o imposto era 100, ele cobrava 200. 100 era de Roma e 100 ele botava no bolso. E Jesus, ele alcançou esses cobradores de impostos também. Então, como é que Jesus chegou a esse mundo? Ele encontrou um mundo dividido, oprimido politicamente, com imperadores cruéis, com grupos de religiosos diversos que haviam fatiado a religião judaica do Velho Testamento. Estava uma bagunça. E a moralidade, a família, também estava completamente deteriorada. A gente sabe que era uma cultura completamente machista, a cultura dos tempos de Jesus. Tanto que pergaminhos encontrados daquela época, os pergaminhos mais comuns encontrados daquela época, eram pergaminhos de divórcio, porque era comum o homem se livrar da mulher e ela que se virasse, E aí, nesses pergaminhos encontrados, um deles diz assim: o marido em viagem mandando uma carta para a mulher: olha, você está grávida, se for um menino quando nascer, acolhe, mas se for menina, expõe. O que era expor? Eles pegavam as crianças recém-nascidas, mulheres, ou entregavam nas casas de prostituição, que eram muitas naquela época. Inclusive era comum os homens entregarem a esposa e as filhas para se prostituir.
Olha a sociedade que Jesus encontrou. Exponha, ou entregava para ser prostituta cultural naqueles templos pagãos, ou colocava à beira do caminho aquela criança recém-nascida que ficaria ali à mercê de abusos ou de ser devorado por animais. Era assim que muitas vezes as mulheres e as meninas eram tratadas. E a prova disso é aquela mulher pega em adultério, flagrante adultério. Se foi em flagrante, a lei de Moisés mandava apedrejar o homem e a mulher, por que só trouxeram a mulher para Jesus? Né? Dizendo que, falando sobre a lei de Moisés, mestre, a lei de Moisés manda apedrejá-lo. E aí, o que a gente faz? Cadê o homem que estava adulterando com ela, se ela foi pega em flagrante? De repente estava ali já com a pedra na mão para poder acertar ela também. A hipocrisia era muito. E aí Jesus fala, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele trouxe igualdade e ele nivelou as classes sociais. Porque no Novo Testamento diz, em Cristo não há servo, não há livre, não há homem nem mulher, nem grego nem judeu. Havia uma divisão entre judeus, gregos, homem e mulher. A criança não era valorizada. Na cultura judaica, o valorizado era o ancião. Esse tinha valor, a criança não. A criança comia por último, né? Tanto que quando as crianças vêm para Jesus, os apóstolos tentam impedir. E aí Jesus dá mais uma lição: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Haviam muitos escravos na sociedade judaica, porque quando uma pessoa não conseguia pagar a sua dívida, ou seus filhos ou ela eram vendidas como escravo. Tanto que aquela viúva que multiplica o azeite na vasilha, ela diz, olha, meu marido morreu, eu tenho uma dívida e os credores querem levar meus filhos. Então era comum a escravidão naquela época. E aí a gente tem até uma carta do Novo Testamento, de Filemão, falando sobre essa questão da escravidão. Quer dizer, olha a sociedade que Jesus encontrou. Por isso que a Bíblia diz, o povo que habitava na região das sombras da morte viu uma grande luz. Havia uma divisão entre judeus e samaritanos. Jesus, ele fala com aquela mulher samaritana. Então Jesus veio para colocar ordem no caos que estava a humanidade. E ai de nós se não fosse o cristianismo, o mundo já não existiria mais. Muita coisa que há de bondade no mundo. Pode observar os orfanatos que foram feitos até hoje, os asilos, os hospitais. A maioria tem origem cristã. Então, o mundo hoje é um lugar muito melhor para se viver, graças ao Evangelho, graças a Jesus. Então, ele veio a esse mundo na hora certa, no tempo certo, né? E o ministério dele, durante aqueles 3 primeiros anos, antes da sua morte e ressurreição, foi para poder confrontar essas classes sociais, essas classes de religiosos. O povo não sabia quem seguir. E Jesus fala isso, ai de vós fariseus e escribas, porque saís para fazer um discípulo. E quando vocês conseguem alguém para ser discípulo, vocês fazem dele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vós fariseus e escribas, porque coais um camelo, coais um mosquito e engolis um camelo. Então, aqueles homens, aqueles religiosos, eles estavam tão cegos que Jesus falou, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foram feitos aqui, há muito teriam se convertido. E olha, a coisa em Sodoma e Gomorra não estava fácil não. Sabe por quê? O que aconteceu quando os anjos cegaram aqueles homens que tentaram entrar na casa de Ló para poder abusar dos anjos? Quando eles ficaram cegos, eles continuaram procurando a porta. Eles tinham um coração tão maligno, eles eram tão depravados e pervertidos, que mesmo cegos, eles continuaram procurando a porta para poder abusar, entrar e abusar daqueles 2 homens que estavam lá dentro. Olha o nível que estava Sodoma e Gomorra. Mas a geração do tempo de Jesus era pior do que Sodoma e Gomorra. Aqueles religiosos, né, com os seus chapéus, com aqueles filactérios, né, com os versículos bíblicos escritos em tiras de couro, pendurados, tudo era uma fachada. Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês gostam de ser notados pelos homens fazendo oração nas praças. Então, foi essa classe que Jesus encontrou. E diante de toda essa oposição, ele é levado à cruz.
E aí começa um outro ponto da cristologia, que foi aquela pergunta que eu fiz no início. Mas aí vamos entender um pouco da crucificação de Jesus. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos, como político hábil que era, ele tentou soltar Jesus porque ele viu que Jesus era diferente. Mas ele não conseguiu, por quê? Porque ele tinha uma relação política com os principais religiosos daquela época. Os religiosos dos tempos de Jesus, eles eram os políticos também. Eram eles que mandavam no povo. Então Pilatos, ao mesmo tempo que queria soltar Jesus, não queria perder a mordomia do seu cargo de governador. Então ele tinha que agradar os líderes do povo. E agradar os líderes do povo significava entregar Jesus. Mas entregar Jesus era uma furada, porque a esposa já tinha falado com ele: olha, não entre na questão desse justo, porque em sonho nós muito sofremos por causa dele. E aí ele fica meio desesperado, começa a tentar argumentar com Jesus: você é rei. Aí Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos, fica mais assustado ainda. Mas prevaleceu o quê? O apego dele às coisas materiais. Aí naquele gesto de lavar as mãos: olha, eu lavo as minhas mãos, o sangue dele seja sobre vocês. Diante de Deus não foi considerado, porque Jesus falou para ele: aqueles que me entregaram a você, maior pecado tem. Mas ele tinha pecado também. Ele teve parte também na morte de Jesus, porque ele não teve coragem de livrar Jesus da cruz por apego ao seu cargo de governador. E quando Jesus é crucificado, ali começam a acontecer algumas coisas no mundo espiritual, que é aquela pergunta que eu fiz no início. Jesus se tornou aquilo que nós éramos. Ele tomou o nosso lugar. Para quê? Para que nós nos tornássemos aquilo que Ele é. Esse é o milagre do novo nascimento. Antes disso, antes da gente continuar, deixa eu pular um pouquinho aqui essas lições. Lá na página 76 e 82 já falar sobre a cruz de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo e sobre a glória de Cristo. Ah, sim, verdade. Lição 11, 12 e 13. Eu queria agora, nesse momento final, falar um pouco sobre esses fatos. E nós falamos da preexistência de Jesus, muito rapidamente da vida, do ministério de Jesus aqui nesse mundo, Não dá para a gente se aprofundar muito. E Jesus, como ser humano, antes da gente falar da sua crucificação, ele usou algumas técnicas de ensino. Por exemplo, uma das técnicas era a hipérbole. Ele exagerava. Quando ele diz assim: olha, se teu olho te faz pecar, arranca ele. Melhor você entrar na vida cego do que ser todo o corpo lançado no inferno. O que ele quis dizer ali não era que a pessoa tinha que arrancar o olho, mas que ela tinha que se esforçar o máximo possível para alcançar a vida eterna. Então, os ensinamentos de Jesus, eles têm que ser, a linguagem do Novo Testamento, ela tem que ser bem interpretada para não levar a interpretações extremas, Tem gente aí que é capaz até de cortar a mão: eu sou cleptomaníaco, eu tenho mania de roubar. E a Bíblia está dizendo que é melhor eu cortar minha mão, então eu vou cortar literalmente, mas não é assim, Tem gente que é capaz de fazer isso. Mas, falando sobre a cruz de Cristo, a centralidade da cruz nos 4 evangelhos, Nicodemos, Santa Ceia, primeira literatura cristã. Eu queria me deter aqui especificamente em Nicodemos, quando a gente fala da cruz, porque a cruz, ela vai falar de novo nascimento. Nós temos o Jesus homem, aonde estava sujeito à tentação, aonde estava sujeito à fome, sede, estava sujeito a muitas coisas, dor, mas nós temos posteriormente um Cristo glorificado, já não estava mais sujeito a nada disso. Só que o Cristo glorificado, ele teve que passar pela cruz. E aí a gente tem um texto lá em Romanos que diz assim:
se morremos com Cristo, com Ele viveremos. O problema hoje da igreja é que nós queremos o poder da ressurreição, mas não queremos a dor da cruz. A ressurreição, o poder da ressurreição passa pela morte. E é aí que entra essa troca que Jesus fez com a gente. Ele se tornou aquilo que nós éramos, para que nós nos tornássemos aquilo que Ele é. Lá em Hebreus diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Os sacrifícios eram só um apontamento para aquilo que Jesus faria na cruz do Calvário. E quando Jesus se tornou homem, Deus deu um reset na humanidade, vamos colocar assim numa linguagem tecnológica, né? Deus reiniciou, Deus começou do zero, tanto que a Bíblia fala do primeiro Adão, lá em Romanos, e do segundo Adão. Em Cristo, a humanidade foi recriada. Olha que coisa extraordinária. Em Cristo começou do zero. O primeiro Adão não deu certo, mas o segundo vai dar. O primeiro Adão era terreno, mas o segundo agora é celestial. O primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo Adão vai trazer a vida. E aí é que está. Todos nós somos descendentes do primeiro Adão e trazemos as características do nosso pai Adão, que é o pecado original, que é essa tendência que a gente nasce com ela para o erro, para o pecado. O apóstolo Paulo fala desse conflito: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que não quero eu faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Então o segundo Adão, ele veio fazer em nós algo extraordinário, que é o novo nascimento. O que é um novo nascimento? O ser humano tem corpo, alma e espírito. A alma são as emoções. O corpo nós entendemos bem. E o espírito é o ser interior. Como diz lá em Eclesiastes, capítulo 12. O espírito e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o milagre do novo nascimento acontece aonde? Acontece no espírito. Por quê? O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. O que acontece com o novo nascimento? Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Falou para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós nascemos da carne. Nós tivemos uma data de nascimento, a minha foi 16 de dezembro de 1978. Mas existe uma outra data, que é a data em que o nosso espírito foi ressuscitado, em que o nosso espírito foi recriado, em que o nosso espírito foi regenerado. Qual é a obra do Espírito Santo? Ele regenera o espírito da pessoa. E a partir do momento que ele regenera, que ele habita no ser humano, nós passamos a ter a natureza agora de quem? De Cristo. A nossa natureza agora não é só terrena, animal e diabólica, como diz lá em Tiago. A nossa natureza agora é uma natureza espiritual. Nós nos tornamos um com Cristo, porque Ele se tornou aquilo que nós éramos. Ele se fez carne, em semelhança de pecado, para que nós nos tornássemos aquilo que Ele é. Embora a nossa natureza carnal continua existindo. E a guerra, dia a dia, a natureza carnal está escrita. Só que tem algo que a Bíblia fala que é uma excelente notícia. A Bíblia diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? A nossa natureza espiritual é muito mais forte do que a carnal. Verdade. Isso. E a Bíblia diz, fazei morrer a vossa natureza carnal. Então, qual é a grande questão da igreja? O poder da ressurreição vai ser proporcional ao poder da cruz, né? À medida que nós matamos a carne, o espírito fica mais forte. Então, por Jesus ressuscitado falou assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide. Ok. Só que o Jesus ressuscitado tinha acabado de passar pela cruz. E o cristão quer esse poder. Olha, Jesus deu para a gente todo o poder no céu e na terra. Mas a gente às vezes não quer matar a carne.
E Jesus falou sobre isso, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Só que a cruz, ela mata lentamente e é dolorosa demais. A nossa carne não morre da noite para o dia. Aceitei Jesus, chorei pelos meus pecados. Ah, quem dera fosse assim. É guerra. Dia após dia, a carne vai morrendo. Aí tem hora que a gente não quer. Jesus não teve vontade de descer da cruz? No auge da dor? Ali ele estava num conflito, tanto que ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas ele permaneceu na cruz porque ele quis, provando para nós que é possível permanecer na cruz. E o diabo sabia que ele podia descer da cruz, tanto que ele usa pessoas para dizer: desce da cruz, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele permaneceu por amor a nós. Então tem vezes que a gente tem vontade de deixar a cruz, e o diabo até usa algumas pessoas para dizer: larga essa cruz, é pesada demais. Mas aí nós aceitamos e nos submetemos àquilo que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, quanto mais matamos a nossa carne, mais poder teremos. Quanto mais crucificamos a nossa vontade, o nosso eu, mais o poder da ressurreição de Cristo se manifestará em nós. Porque a igreja hoje muitas vezes é fraca, porque muitas vezes um cristão não tem poder para expulsar um demônio, porque muitas vezes não vemos milagres acontecendo no meio de nós, porque falta poder. E por que falta poder? Porque falta cruz. Se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Então tem cristãos que vão para o céu, mas que vão passar uma vida nesse mundo apagado espiritualmente, porque não estão dispostos a matar a carne, a mortificar, né, a suprimir os desejos carnais, como a Bíblia fala. Então, esse processo da santificação é diário, né? Deus tem que ter esse processo de santificação. É diário. Um dia, né, depois o Espírito Santo vai desenvolvendo de volta para a seta, para atingir o nosso alto, o céu, né? Sim. Tem que ter esse entendimento, né? Que a nossa natureza carnal continue, mas a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A gente está cheio, né? Além dele ocupar todo o espaço, né? Essa parte carnal, vai transbordar e a gente tem as pessoas. É verdade. Ser cheio do Espírito Santo, né, preenche tudo, transborda para outro. Respira. Lembrei até de um texto que a Bíblia fala, né? A mulher santa santifica o marido. A convivência do marido incrédulo com a mulher crente vai santificá-lo. Vice-versa. E vice-versa. Porque vai transbordar do Espírito. Então, agora, em relação ao novo nascimento, a Bíblia vai falar lá no livro de Romanos o seguinte: que uma vez que morremos para o pecado, estamos livres da condenação. Duas verdades que eu queria falar aqui sobre o novo nascimento. Primeiro, se morreu, não tem como voltar a existir. Alguém aqui já encontrou um irmão ou uma irmã que morreu, voltar para assistir o culto? Ô, meus irmãos, eu morri semana passada, mas eu vim assistir o culto com vocês hoje. Isso acontece? Morreu, acabou, como fala em Eclesiastes. Não tem mais parte nenhuma do que se faz debaixo do sol. Então, quando a Bíblia fala que nós morremos para o pecado, é uma palavra muito forte. Isso quer dizer que é impossível que nós voltemos a ter aquela vida de pecado que nós tínhamos antes. A natureza carnal continua aqui, mas eu nunca mais vou ser aquele mundo que eu era. Morreu, acabou. Olha o que o novo nascimento fez com a gente, olha o que Jesus fez por nós. Ele nos fez morrer para o pecado. E se a gente morreu, tem uma outra verdade espiritual que se aplica, que é maravilhosa. Aquele que está morto está livre da condenação. A Bíblia fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que agora andam segundo o Espírito. Alguém aqui já ouviu também um noticiário falando assim: bandido morto em troca de tiros é condenado a 30 anos de prisão? Não, morreu, não tem mais condenação. Se nós morremos para o pecado, se a obra de Cristo na cruz do Calvário se aplica à nossa vida,
É impossível irmos para o inferno. Não há mais condenação pelos nossos pecados. Por quê? Porque nós morremos. Olha o que Jesus fez por nós. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu no nosso lugar. E a partir do momento que nós nos unimos a Ele pela fé, a morte dele passa a valer para nós também. Assim como a vida dele também passa a valer para nós. E aí nós nos tornamos uma nova criatura, livres do pecado, com uma nova natureza e livres da condenação. Nenhuma condenação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas sabe qual é o grande problema das nossas igrejas? É o joio no meio do trigo. São pessoas que nunca se converteram de verdade. E tem um texto bíblico que me assusta, porque Pedro, depois de 3 anos convivendo com Jesus, 3 anos, declarou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou: muito bem, Pedro, foi o Pai que te revelou, não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar você como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Mas quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro não era convertido, Pedro era convencido. Pedro não tinha nascido de novo. Ele era um religioso, alguém que conhecia Jesus, que amava Jesus, mas que ainda não tinha se rendido completamente. Quantos e quantos membros das nossas igrejas que ainda não experimentaram o milagre do novo nascimento? Como é que a gente sabe isso? Lá em 1 João, capítulo 3, os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Se existe um crente que consegue pecar sem se incomodar, ele não nasceu de novo. O cristão verdadeiro, o filho e a filha de Deus, pode até pecar, mas o pecado faz tão mal para a gente que a gente não consegue ficar no pecado. Essa é uma marca clara de quem nasceu de novo, inconfundível de quem nasceu de novo. E aí, quando a gente olha muitos escândalos acontecendo no meio evangélico, no reino de Deus, a gente lembra do que Jesus falou, que os anjos virão nos finais dos tempos, tirarão do reino de Deus todo aquele que comete pecado e causa escândalo. Tem muita gente no reino de Deus, nas igrejas, cometendo pecado, causando escândalo, porque não nasceram de novo. E ai dessas pessoas, se elas morrerem assim, serão condenadas. E para finalizar, eu queria falar agora sobre o Cristo glorificado, né? Vamos voltar aqui ao índice. Se a irmã quiser ir, você quer ir? Porque é um probleminha lá dentro. Aí vou ter que dar a saída. Tá bom, a irmã pega o finalzinho depois aí do vídeo. Né? Beber mais uma aguinha também para essa reta final. Meus irmãos, que pena que eu confundi a data, porque é um assunto tão profundo que dava para a gente ficar mais um pouquinho, né? Se eu tivesse chegado cedo, mas errei na data. Tá bom, entendi. Mas tá assim, tá ótimo. Pena que a gente não sai. Obrigada, tá? Desculpa aí. Nada, menina. Foi benção. Vamos lá. A glória de Cristo, lição 13. Eu lembrei de um texto bíblico aqui, aonde o apóstolo Paulo fala, né? Tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de se revelar, porque a glória de Cristo vai ser a da igreja também, né? Assim como nós passamos pela morte com Ele, nós vamos viver também no poder da ressurreição e a glória dele. Se morremos com Cristo, com Ele viveremos. E aqui a lição 13, o versículo aqui primeiro, João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Uma coisa que Jesus fez muito quando ele veio a esse mundo foi usar graça e verdade. Às vezes ele dizia verdade, ele dizia mesmo, raça de víboras, ele falava o que tinha que falar, mas às vezes ele usava graça. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, qual é a lição que isso traz para nós? Na vida nossa cristã, às vezes a gente vai ter que falar a verdade, mas às vezes a gente vai ter que usar a graça. Às vezes vai ter um irmãozinho que você está doido para falar uma verdade para ele, mas aí você olha e diz, não é o momento de falar. Não adianta a gente dizer a coisa certa na hora errada. A coisa certa tem que ser dita na hora certa. Jesus sabia bem discernir isso. Tanto que na sua oração sacerdotal lá no Evangelho de João, ele diz assim: muita coisa eu tenho para vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Então Jesus falava a verdade na hora que tinha que falar. Quando necessário, ele usava a graça. E aí, ele vai falar aqui no final, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu vou ler aqui ainda alguns outros textos que tem aqui nessa lição, para a gente entender um pouco essa questão da glória. Olha só aqui, 1 Coríntios 15. Nem toda carne é a mesma carne, porém uma carne é dos homens, a outra dos animais, a outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há uma diferença de resplendor. Então, quando a gente fala da glória de Cristo, a glória de Cristo, né, é perfeita, é plena, e nós que estamos em Cristo também receberemos um corpo glorificado, e cada um vai receber de Deus uma glória diferente, porque nós vamos na eternidade receber de Deus o que a Bíblia fala sobre galardão. Lá no livro de 2 Coríntios fala sobre as nossas obras. Quem já ouviu esse texto? Que nós receberemos, que a obra de cada um se manifestará, obra de madeira, feno e palha, prata, ouro e pedras preciosas, e que as nossas obras serão provadas no fogo. Se o fogo consumir a obra de alguém, esse tal será salvo, mas não receberá galardão. Mas se a obra de alguém permanecer, depois de Deus ter passado o seu fogo do julgamento, esse tal receberá galardão. Então tem coisas que a gente faz que para Deus não valeu. Por exemplo, quando a gente faz algo para aparecer, quando a gente faz algo por competição, quando a gente faz algo em nosso benefício próprio, conveniência própria. Então, é Deus que avalia a motivação do coração. Às vezes a pessoa está fazendo um bom trabalho, mas por quê? Qual a motivação dela em fazer aquele bom trabalho? Às vezes tem uma igreja que está bombando, mas qual o objetivo, talvez, do líder que está à frente daquela igreja? Será que não é financeiro? E aquela obra que ele está fazendo vai resultar na salvação de muita gente, mas Deus não vai considerar aquela obra como galardão. Verdade. A oferta de Caim é verdade. E aí, nós já entrando aqui no plano da eternidade novamente, aonde as primeiras coisas são passadas, né? Eis que tudo se fez novo. Nós vamos ter agora uma existência num corpo muito diferente desse nosso. Corpo que fica doente, corpo que fica cansado. Ontem eu estava lá no solão fazendo um reparo na minha caixa d'água, limpando lá, ajeitando. Que canseira, chegou no final do dia eu estava morto. Mas na eternidade nós teremos um corpo glorificado, nós teremos um corpo celestial. Vai ser diferente dessa nossa existência aqui. Se essa nossa existência terrena, sendo descendente do primeiro Adão, em alguns momentos é boa, não é? Aquele cafezinho da manhã que infelizmente eu perdi, que vocês tomaram, que ia estar legal, o almoço daqui a pouco, o ar-condicionado. Se a gente tem tanta coisa boa nesse mundo, imagina o que vai ser a glória celestial.
Só que as pessoas, elas estão muito apegadas à glória desse mundo, tanto que Jesus falou que muitos dos principais sacerdotes e fariseus creram nele, mas não manifestaram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, que era um status para eles. Então, há pessoas que amam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Os cargos, as menções honrosas, os elogios, os aplausos, é a glória dos homens. Mas a glória de Deus vai muito mais além disso. A Bíblia fala que Jesus suportou a cruz, tendo em vista a glória, o gozo que lhe estava proposto. E nós precisamos também ter esse mesmo sentimento. Não importa se vão reconhecer ou não o nosso trabalho, não importa se receberemos aplausos ou não, o que importa é a obra que nós temos feito para o estabelecimento do reino de Deus e para a glória do nome dele. E no tempo certo, Deus vai nos recompensar. Aí, a glória de Cristo no Antigo Testamento, Moisés viu a glória da sarça ardente, o povo de Israel viu a glória de Cristo na nuvem sobre o tabernáculo do deserto, Isaías viu a glória de Cristo em um alto e sublime trono, Ezequiel viu a glória de Cristo que enchia o templo, Nabucodonosor viu a glória de Cristo na fornalha ardente, porque havia um quarto homem, e a glória de Jesus se manifestou durante a sua passagem aqui nesse mundo, e a glória de Jesus na eternidade vai ser uma glória que nós nem podemos imaginar, que nós seremos participantes dela também. A glória da igreja, a igreja gloriosa, como é maravilhoso poder fazer parte dessa igreja gloriosa, dessa igreja que hoje está muitas vezes maltratada, passando por problemas, por dificuldades, mas isso não tira o peso da glória de Deus na nossa vida. Quanto mais nós sofremos, quanto mais nós padecemos, maior será a glória. Então, nós precisamos nos manter firmes no nosso ministério, naquilo que Deus tem confiado, por causa de Deus, dos nossos irmãos, e por causa da glória que nos está proposta. Há uma recompensa para o nosso trabalho, Há uma recompensa pelo esforço dos irmãos estarem aqui hoje pela manhã, se preparando para ministrar a palavra de Deus. Há uma recompensa e nós vamos ver isso claramente daqui a algum tempo mais. Eu queria falar mais ainda sobre alguns outros assuntos na eternidade, sobre a glória, A gente podia falar um pouquinho sobre o milênio, mas deixa para uma outra oportunidade. E a hora já passou, já são 11h30. E eu queria, aliás, falta 3 minutos, eu queria só saber dos irmãos se tem alguma dúvida, se alguma colocação a fazer. Bom, então, fico muito feliz de ter estado com os irmãos. Eu peguei o nome de vocês. Meu nome é Bruno, Cheguei aqui tão na correria, eu estive aqui uma vez pregando, mas eu sou lá da Segunda Igreja Batista de Jardim Amigoeira, sou pastor auxiliar de lá e trago um abraço da igreja também. O nome da irmã é Simone. Ricardo, Ivani, tá bom, meus irmãos, foi um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E o que precisar, tá bom? Eu estou aí para ajudar os irmãos. Nós temos lá na nossa igreja um curso básico. Amém. Nós temos lá na nossa igreja um curso básico de teologia. Só um dia que às vezes complica um pouco, Que é todo domingo, de 8h30 às 11h30 da manhã. E eu dou aula de Novo Testamento, História de Israel, dons italianos, evangelismo e missões. Mas são várias matérias, vários professores. Se um dia os irmãos tiverem, a oportunidade de quiserem fazer esse curso durante um ano, e o pastor Fábio liberar também, porque fica um ano ausente da escola dominical, culto de manhã, mas é muito bom, é muito bom. O pastor Fábio foi professor lá do curso durante muitos anos também,
E a gente está para iniciar uma nova turma agora aí, no mês, já agora em fevereiro, né? Eu estou de férias, mas estou voltando já para agitar isso daí, a gente formar uma nova turma. A turma passada foram 11 alunos que se formaram, uma vez, né? Então é isso, vamos orar, agradecer a Deus, e depois eu vou postar essa aula de hoje para os irmãos. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, ó Deus, por essa manhã tão especial, por esses momentos, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, pelo estudo da Tua palavra, porque, ó Deus, a Tua palavra é mais preciosa do que o ouro e a prata, e nós estamos saindo daqui, ó Deus, mais enriquecidos, ó Deus, porque, ó Deus, a Tua palavra é maravilhosa nas nossas vidas. Ó Deus, dá a cada um aqui, ó Deus, sabedoria, unção, discernimento para ministrar as próximas aulas, ó Pai, que vão, ó Deus, tratar de um assunto tão, ó Deus, importante, a centralidade de Cristo. Cristo, ó Deus, é o centro da nossa vida. Tu és o nosso Senhor, e nós não abrimos mão, ó Deus, nas nossas igrejas, de ter Cristo como centro, ó Deus, da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.